Olá, meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. E você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui de volta neste canal para vos trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando nesta oportunidade a 12ª lição do segundo trimestre de 2026. Lição intitulada A Reconciliação de Jacó com Esaú. Lembra você que neste trimestre, que já está se encerrando, estamos estudando sobre homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. Quero agradecer a você que está conosco neste canal. Deixe o seu like e compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical e ajude-nos a alcançar mais pessoas. Neste momento quero orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Oremos, pois, ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos inspire naquilo que iremos falar e que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com verdade, com autoridade. Assim oramos a ti e te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Quero dizer a você, meu caro professor e aluno, que todas as demais lições já estudadas estão disponíveis no nosso canal para você. Nós estamos prestes a terminar esse trimestre e já estamos ansiosos para iniciarmos o terceiro trimestre de 2026. Mas desde a lição número 1 até a lição número 11, todas elas estão a seu dispor para você, meu caro professor e aluno, acessar. Vou deixar aqui o link para algumas lições e aí você pode acessar lições anteriores que você ainda não assistiu. Vamos então começar a nossa aula e sempre começamos com o nosso textuário. O nosso textuário se encontra no livro de Gênesis, capítulo 33, versículo 4, o versículo que diz: E Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Aleluia! Que momento maravilhoso é o momento da reconciliação. Vou ler novamente. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Como é bom quando dois irmãos que passam por algum momento de desavença, de conflito, se encontram novamente, se abraçam e choram, reconciliando-se. Gênesis capítulo 33, versículo 4, nos mostra esse tão maravilhoso encontro de dois irmãos em conflito que agora estão reconciliados e vão agora continuar a sua trajetória de vida, indo cada um para o seu lugar, mas reconciliados um com o outro. Vamos então para a nossa verdade prática. Em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Repetindo, em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Deus é o grande interessado nisso. Deus tem o prazer em ver seus filhos, seus amados filhos, unidos, reconciliados, tanto uns com os outros como para com Ele. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 33, versículo 1 a 10. Vamos então à leitura desse texto. Gênesis capítulo 33, versículo 1 a 10 diz assim a palavra do Senhor. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e a seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres e os meninos, e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Leia com seus filhos,
e inclinaram-se. E depois chegaram José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Este é o resultado de uma verdadeira reconciliação. Quando você olha para o seu irmão e não vê apenas o seu irmão, mas você vê Deus nos olhos, na face, na vida do seu irmão. Esta palavra marca o encontro de fato de quem quer um momento de paz, de quem quer realmente o perdão. Vou ler novamente este último versículo. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porque tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Amém. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos. Segundo objetivo, mostrar o encontro de Jacó e Esaú. Terceiro objetivo, saber que, depois do encontro com seu irmão, Jacó segue seu caminho. Estes são, pois, os 3 objetivos da nossa lição. Vamos então à nossa introdução. Eu sempre recomendo a você, caro professor, tenha à sua mão uma canetinha. Não se esqueça de acompanhar a nossa aula com a revista da Escola Bíblica Dominical. E não se esqueça também que Escola Dominical é Escola Bíblica Dominical. Então tenha aí bem próximo de você um exemplar da Palavra de Deus para você pausar o vídeo, ler os versículos e acompanhar-nos até o final. Nossa metodologia aqui é a mesma. Iremos percorrer toda a lição, deixando alguns comentários se acharmos necessidade e assim também acrescentar algo para você, meu caro professor, utilizar em sua classe. Hoje temos uma tela adicional logo após a introdução. Você vai ver que ensinamento precioso estou deixando para você, meu caro professor e aluno que me assiste neste momento. Diz assim a nossa introdução. Chegou o dia em que finalmente Jacó teria que encontrar seu irmão e acertar as contas com ele. Seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou-o e beijou-o. O inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre os dois irmãos que, pela graça de Deus, tomaram atitudes de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia, mas o Senhor nosso Deus interveio. Nessa oportunidade, veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiverem algum tipo de desentendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas. Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo neste momento, diante da classe, diga isso, é importante perdoar e ser perdoado. Liberar o perdão é importante demais para nós que somos cristãos. Não podemos guardar rancor, ira, mágoa contra nossos irmãos. No momento oportuno, reconcilie-te com aquele que porventura você tem alguma desavença. Se aproxime dele, abrace-o e quem sabe neste momento tão maravilhoso você possa reatar aquela comunhão que tinha antes, que é maravilhosa, como lemos no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Antes do primeiro tópico da lição, eu tenho algo maravilhoso que você pode explorar, você que é pregador, ensinador na casa do Senhor, você que tem lá o seu culto de doutrina e precisa levar um estudo bíblico para a sua igreja. Meu caro professor, pastor e amigo, eu quero deixar para você uma reflexão importante. Você pode, a partir daqui, desenvolver essa reflexão. Nós encontramos no livro de Gênesis grandes encontros. Os grandes encontros do livro de Gênesis. O livro de Gênesis pode ser estudado de várias formas.
ele também é o livro das gerações. Mas aqui eu trago para você algo que percebemos na leitura do livro de Gênesis. Nós temos aqui 9. Você pode encontrar mais, quem sabe, e acrescentar ainda mais conteúdo a esta reflexão. Os grandes encontros do livro de Gênesis quais são? Primeiro, o encontro de Deus com Adão após o pecado. Aquele encontro que nós poderemos caracterizar como um dos encontros mais tristes da história, porque Deus deixou o homem na inocência, Deus deixou o homem puro, e quando Deus vai na virada do dia falar com Adão, havia pecado. Segundo grande encontro, o encontro de 3 anjos com Abraão no capítulo 18. Terceiro grande encontro, o encontro do anjo do Senhor com Agar no capítulo 21. Quarto grande encontro, o encontro de Isaac com Rebeca no capítulo 24. Quinto grande encontro, o encontro de Jacó com Raquel no capítulo 29. Depois temos o encontro de Jacó com o anjo do Senhor no capítulo 32. E sétimo encontro é o que estudaremos nesta lição, o encontro de Jacó com Esaú. Oitavo grande encontro, o encontro de José com seus irmãos no Egito. Outro encontro de reconciliação, de reconhecimento de que Deus realmente tinha um plano na vida de José. Gênesis capítulo 43. E por último, o encontro de José com seu pai Jacó no Egito, em Gênesis capítulo 46. Então você pode aproveitar, meu caro professor, e falar para os seus alunos que o livro de Gênesis é um livro de grandes encontros. Vamos então ao primeiro tópico da lição, irmãos em conflito. Primeiro subtópico do primeiro tópico, Jacó. Já vimos que Jacó lutou com um anjo e essa luta resultou uma transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio a circunstâncias diversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Nunca foi resultado de seus métodos e habilidades, mas da ajuda, orientação e bênção do Deus de Abraão e Isaque. Aqui o comentarista já faz uma aplicação da lição. Em nossa jornada cristã, também não podemos nos esquecer de que tudo que temos e somos vem do Senhor. Não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistente oração, do jejum e da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida de nossos familiares. Então, temos aqui já um ensinamento prático. Na nossa vida como cristãos, encontramos dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas o crente vence pela fé. O crente vence através da oração e da oração persistente. O crente vence tendo como exemplo o Senhor Jesus Cristo, o qual, como diz em Hebreus no capítulo 12, suportou a cruz, desprezou a afronta. Por que ele fez isso? Porque havia um gozo que lhe estava proposto. Nós sabemos que há um gozo proposto para nós. O gozo maior que nos aguarda é entrarmos nos céus pelas portas. Por isso, continuemos firmes, inabaláveis, com a nossa fé firmada no Senhor. Esaú, segundo subtópico do primeiro tópico. Ao que parece, Deus não somente transformou Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Transformar o ser humano, seu caráter, sua personalidade e suas emoções é algo que somente o Criador pode fazer. A religião não tem esse poder. E o casamento, por melhor que seja o cônjuge, também não. O primogênito de Isaque perdeu a sua bênção porque a trocou por um prato de ensopado. Nós aprendemos isso em lições anteriores. Ao ser enganado pelo irmão, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo de vingança. Contudo, não parece ter sentido tristeza pelas suas escolhas pecaminosas. O filho predileto de Isaque, Esaú, enfrentou as difíceis consequências de suas equivocadas escolhas. Mas agora,
Agora ele desejava resolver as diferenças com o irmão de forma pacífica. No entanto, precisamos ressaltar que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó, feita em Gênesis capítulo 32, versículo 11. Ou seja, ainda que a Bíblia não fale, o encontro de Esaú com Jacó mostra-nos que o coração de Esaú já estava quebrantado. No coração de Esaú já não havia aquela raiva intensa do seu irmão, aquele desejo de matá-lo quando ele tomou-lhe a bênção. Então agora, neste exato momento, Esaú, já quebrantado, quem sabe com saudade do seu irmão, ele vê seu irmão vindo ao seu encontro. Olha que Esaú foi com 400 homens. E Jacó veio com a bênção da família. E veio com muita reverência, e veio com muito respeito ao seu irmão, inclinando-se ele, depois as servas, depois as suas esposas, mostrando que desejava um novo tempo, desejava uma nova etapa na sua vida. Terceiro subtópico do primeiro tópico, Raquel. É interessante ressaltar que Jacó colocou as servas e seus filhos à frente, depois Léia e seus filhos. Porém, sua amada Raquel e seu amado filho José colocou por último em uma tentativa de protegê-los. Gênesis capítulo 33, versículo 1 e 2. Acrescente aí na sua revista o versículo 2. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúmes e divisões entre as famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que cônjuges e pais tenham atenção ao modo como os relacionamentos familiares são construídos. Toda a forma de predileção deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Aqui nós vemos mais uma vez a predileção. Você deve se lembrar que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel e recebeu Léia, mas ele trabalhou mais 7 anos para ter consigo também a sua amada, ou seja, Raquel lhe custou 14 anos de trabalho. Portanto, ele tinha um amor profundo por ela e deixou ela por último para protegê-la. Ou seja, se meu irmão investir contra mim, pelo menos a minha amada estará protegida. Mas isso não é bom, porque aí temos mais uma vez a predileção, a separação, e isso causa disfunção familiar. Ou seja, a família não funciona bem quando tem predileções, quando tem proteção, quando tem aquilo que nós falamos na lição que tratou sobre isso, aquele queridinho do papai e aquele queridinho da mamãe. Isso causa problemas dentro do lar, dentro da família. Vamos então à sinopse da primeira parte da lição. Esaú e Jacó eram irmãos, mas viviam em conflito e tinham muito que se acertar. Repetindo, Esaú e Jacó eram irmãos, mas viviam em conflito e tinham muito que se acertar. Segundo tópico da lição, o encontro entre Jacó e Esaú. Primeiro subtópico do segundo tópico, Deus entra em ação. Jacó ficou angustiado com o coração cheio de temor. Quando viu o rosto do irmão de perto, deixou seu pequeno grupo para trás, adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Àquela altura, pela bondade e intervenção de Deus, as incertezas e o medo já haviam se dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú e, em atitude de humildade, não se inclinou apenas 1 ou 2 vezes, como era comum naquela cultura, mas inclinou-se 7 vezes. A humildade tem poder para dissipar a ira e nos conceder paz, vitória e descanso. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é manso e humilde de coração. Este foi um momento muito lindo, no qual Jacó se inclina diante do seu irmão, e ele vai fazendo isso 1, 2, 3, até 7 vezes. Por isso que 7 é considerado o número da perfeição, assim como o 3 e o 10. O 7 é visto na Bíblia como aquele número que traz uma ideia de completude,
Veja que quando perguntaram a Jesus quantas vezes devemos perdoar uma pessoa, 7 vezes, Jesus respondeu 70 vezes 7. Ou seja, não é que você vai ficar contando até 490 para você não perdoar mais seu irmão. O que Jesus está dizendo é que se você quiser pôr um limite para o perdão, esse limite vai muito além do que você imagina. Então devemos perdoar até que esta relação entre nós e o nosso irmão seja perfeita, porque 7 é o número da perfeição. Você pode ter perdoado o seu irmão, mas ainda guardar um pouco de rancor no seu coração, mas ainda ter uma semente de ira no seu coração e você explodir novamente. Então, perdoe completamente. Perdoe 70 vezes 7. E aqui Jacó buscava o perdão. Por isso, ele se inclinou 7 vezes, que é, na Bíblia, o número da perfeição. Segundo subtópico do segundo tópico, Esaú abraça e beija Jacó. Não temos dúvida de que a mão de Deus se moveu entre os dois irmãos. Certamente o Altíssimo já estava trabalhando nos sentimentos de Esaú, que, ao ver seu irmão ir ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão, inúmeras vezes, toda a sua ira, mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor de Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Então, amados, conquistar um irmão não é fácil. É preciso quebrantamento, é preciso humildade, é preciso ceder em alguns pensamentos, em alguns conceitos e preconceitos para se aproximar do nosso irmão e ganhar o nosso irmão. E aqui, como diz o texto, conquistar o irmão, não com malícias, não com palavras evasivas, mas com o verdadeiro e sincero pedido de perdão, quebrantamento do coração. Continuando, terceiro subtópico do segundo tópico, o perdão verdadeiro. Houve de fato arrependimento e perdão entre os irmãos. Podemos afirmar que o inimigo desejou a morte de Jacó e assim a quebra da promessa divina a Abraão. Ele, porém, foi envergonhado e o nome do Deus de Abraão foi glorificado. Mais uma lição para nós. Como seria precioso se hoje irmãos que estão carregando mágoas no coração se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó e fossem restaurados, envergonhando o diabo. Irmãos, o diabo, ladrão, como diz a Bíblia em João capítulo 10, veio para roubar, matar e destruir. Destruir famílias, destruir relacionamentos, destruir amizades, mas o nosso Deus é o Deus da reconciliação. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então agora nós somos reconciliados com Deus, e para manter esta conciliação com Deus, nós temos que estar sempre reconciliados e conciliados com os nossos irmãos. Desejamos que o ofendido vá ao encontro do ofensor. Abracem-se e reconciliem-se como Esaú e Jacó. O caminho para a reconciliação não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas é procurar o ofendido e com amor buscar o entendimento, como ensinou Jesus. A Bíblia nos mostra, irmãos, que tanto quem ofende quanto quem é ofendido deve procurar o seu irmão. A Bíblia nos ensina a perdoar aquele que nos tem ofendido. Então nós não devemos pensar apenas, aquele irmão fez algo contra mim, eu vou esperar ele falar comigo, porque eu não gostei disso. Não, vá a seu irmão e diga, irmão, você errou comigo, eu queria me reconciliar com você, que a palavra que você disse feriu o meu coração. Isso é ensinamento bíblico, isso é o que a Bíblia nos ensina. Tanto o ofensor como o ofendido deve buscar a reconciliação e a união perfeita com o seu irmão. Amém? Vamos então para a sinopse da segunda parte da lição. Esaú e Jacó se encontram
e se perdoam. Esaú e Jacó se encontram e se perdoam. Que maravilha é quando acontece isso no meio do povo de Deus. Vamos então ao último tópico da lição. A família de Jacó segue seu caminho. Primeiro subtópico do terceiro tópico. Os irmãos se separam. Depois do encontro e do perdão entre irmãos, Esaú voltou para Seir e Jacó foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo, e estabeleceu sua casa ali. Aprendemos com esse episódio que perdoar não significa andar novamente junto. Pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. O que não podemos é guardar rancor, ressentimento em nosso coração. Segundo Efésios capítulo 4, versículo 32, devemos perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Um dos grandes exemplos da Bíblia que mostra que a desavença, a contenda não deve nos impedir de fazer a obra de Deus foi a contenda que houve entre Paulo e Barnabé. Eles tiveram uma discussão porque João Marcos voltou da primeira viagem do meio do caminho. E então houve uma contenda porque Barnabé mais uma vez queria levar João Marcos consigo. E então a Bíblia nos fala que naquele momento Paulo não admitiu isto, mas Paulo encontrou um outro companheiro e foi pregar o evangelho, e Barnabé também com João Marcos foi para outro lugar pregar o evangelho. E quando chega nas últimas palavras do apóstolo Paulo, ele diz assim: traze João Marcos consigo, porque me é muito útil. Ou seja, Paulo já não tinha mais nada no coração contra João Marcos, mas aquele momento de discussão aconteceu e acontece na vida de cristãos, na vida dos irmãos, mas nós precisamos trabalhar isto para que não seja uma pedra de tropeço na nossa vida ministerial, na nossa vida pessoal, na nossa vida como pais, como esposos, como pastores. Não deixemos que uma desavença, que uma contenda impeça o nosso caminho. E aqui eles se perdoaram, não quer dizer que vão viver juntos, até porque cada um já tinha formado as suas famílias e deveriam cuidar das suas famílias. Então, sempre que possível, avalie até que ponto alguma desavença, alguma contenda não esteja impedindo a sua caminhada. Prossiga, meu irmão, perdoe e busque o perdão para que realmente você possa prosseguir o seu caminho em paz. Segundo subtópico do terceiro tópico, Jacó não retorna para a casa de seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai Isaque. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina e instalou-se em Siquém. Sua decisão e escolha teria consequências ruins que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer. Ele é soberano e conhece todas as coisas. Então temos aqui mais uma instrução boa nesta lição. Vamos seguir a vontade de Deus para a nossa vida e não questionar quando Deus nos ordenar fazer alguma coisa. Terceiro subtópico do terceiro tópico, Jacó levanta um altar ao Senhor. O patriarca comprou dos filhos de Amor, pai de Sucote, aquela terra e levantou ali um altar ao Senhor. Jacó chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Gênesis capítulo 33, versículo 20. Como Abraão e Isaque, ele adorou a Deus, reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Você, meu querido professor e aluno, tem erguido um altar a Deus em sua casa, como fez Jacó? Quais altares estão sendo erguidos e para quem no meio de nossas famílias? Aqui há uma exortação importante, eu vou ler o restante do texto. Infelizmente, em muitos lares, as redes sociais, filmes e séries estão sendo levantados como altares. A pessoa, irmãos, gasta o seu tempo em redes sociais, vendo filmes e mais filmes, acompanhando séries, e não tem um momento para ler a Bíblia, não tem um momento para fazer uma oração, não tem um momento para sentar à mesa e orar com a esposa e os filhos. Ora, meu amado irmão, que altares estamos levantando em nossos lares? Que Deus venha tomar o primeiro lugar em nossa vida e em nossa casa.
Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu sua filha Diná, Jacó finalmente foi a Betel, cumprindo a vontade de Deus. Ali destruiu todos os deuses estrangeiros em sua casa. Nós entendemos que a transformação completa só aconteceu na vida de Jacó em Gênesis capítulo 35. Ele teve a experiência de Betel, sim, teve a experiência de Betel quando teve aquele sonho, uma escada que ligava o céu e a terra, os anjos subindo e descendo, e Deus falando do topo da escada. Ele teve a experiência no Val de Jaboque, sim, lutou com um homem que nós entendemos que era um anjo durante uma noite e saiu dali com outro nome, Israel, e com a sua coxa ferida. Mas faltava ainda algo na vida de Jacó, e somente quando ele vai a Betel, que ali ele promove uma limpeza dentro da sua casa, porque Raquel, quando saiu da casa de Labão, levou os deuses do seu pai. E esses deuses estavam ali na casa de Jacó, estava ali contaminando ainda aquele ambiente. E em Gênesis 35, ele faz uma limpeza que mostra que ele realmente estava assumindo um novo compromisso com Deus. Que você, meu amado irmão, faça uma avaliação na sua vida espiritual, para ver se ainda não falta algo a ser feito para você ter a sua vida completamente entregue no altar do Senhor. Sinopse da última parte da lição: depois de encontrar seu irmão, Jacó segue seu caminho com sua família. Repetindo, depois de encontrar seu irmão, Jacó segue seu caminho com sua família. Conclusão da nossa aula: as famílias de Abraão, Isaque e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaque e, posteriormente, na casa de Jacó são consequências da queda. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, a vingança e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Ou seja, estejamos atentos, porque muitos conflitos rodeiam a nossa família e querem tomar conta de nós e nos causar crentes rancorosos, nos tornar crentes que têm um sentimento mau, nos tornar crentes vingativos, ou invejosos, odiosos, e sementes do mal brotar e nascer dentro de nós de tal maneira que nós nos descaracterizamos como cristão. Mas vigiemos, pois, o Senhor está contemplando a nossa vida e quer restaurar, resgatar aqueles que porventura têm sido levados por esses sentimentos. É momento de reflexão e ver até que ponto estamos realmente servindo ao Senhor com sinceridade e verdade e tapando as brechas que podem promover a invasão do inimigo em nossa vida e em nossa família. Eu convido você para a última aula desse trimestre, 13ª lição do segundo trimestre de 2026. Faremos um retrospecto de todas as lições e estudaremos sobre o legado de fé de Abraão, Isaque e Jacó. Eu termino esta aula agradecendo a você que esteve conosco até este último instante. Que Deus possa te abençoar, meu caro professor e aluno. Continue orando por nós, para que continuemos esse tão importante trabalho. Que Deus te abençoe, que te dê uma ótima lição e que você possa desenvolver-se bem em classe, meu caro professor. E você, caro aluno, estude, ajude seu professor para que a aula seja dinâmica, participativa e assim todos na classe aprendam a respeito deste assunto tão importante sobre a reconciliação de Jacó com Esaú. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.